Bom dia, jornalistas. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem, de saúde, se protegendo do coronavírus. Nós aqui da Anfávia, a exemplo das nossas empresas, estamos tomando todas as precauções necessárias para preservar nossos funcionários durante essa pandemia. Respeitamos as recomendações das autoridades médicas e, por isso, o momento agora é de isolamento social. Por esse motivo, decidimos não realizar a nossa coletiva no formato tradicional e também preferimos não correr riscos fazendo uma transmissão ao vivo no auditório da Anfávia. Eu estou aqui na minha casa e nos próximos minutos eu farei o possível para transmitir para vocês as principais informações e dados do setor e como estamos enfrentando essa crise global profunda. Enquanto vocês assistem a essa apresentação, o nosso time de comunicação também em suas casas estão recebendo suas dúvidas por WhatsApp, e-mail, e todas elas serão respondidas hoje ou ao longo da semana. Bom, vamos começar a explicar então os números do mês de março. No primeiro slide, como tradicionalmente nós fazemos, nós mostramos o total de vendas no mercado interno. Do lado esquerdo do slide, vocês podem ver os dados referentes a autoveículos. O mês de março, nós tivemos um emplacamento de 163.600 unidades, que quando comparamos com o mês de fevereiro de 2020, nós temos uma queda de 19%, que é uma queda muito forte, e eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco. Quando comparamos o mês de março com o mês de 2020 com o mês de março de 2019, a queda ainda mais forte, é quase 22%. Já aqui, nós precisamos fazer um comentário para tentar entender melhor o que aconteceu no mês de março. A primeira quinzena de março foi boa, a economia estava rodando num ritmo normal e no nosso setor não era diferente. Então, a primeira quinzena de março, o emplacamento estava em torno de 10.000, 11.000 unidades dia, que é um ritmo bom, em linha com o que nós estávamos divulgando, conversando com vocês nas últimas coletivas. Já a segunda quinzena de março, nós já tivemos um forte impacto da questão coronavírus no Brasil. Vários estados, como vocês mesmos já divulgaram, não consideraram no primeiro momento rede de concessionários como atividade essencial. Então nós tivemos muita dificuldade nos primeiros dias, tomamos uma ação muito rápida, acionamos os 27 governadores do Brasil, inclusive acionamos também deputados e senadores de cada um desses 27 estados, tentando explicar que pelo menos as atividades de venda de peças e serviços deveriam ser mantidas. Por que isso? Porque nós temos uma frota circulante no Brasil, temos caminhões distribuindo alimentos, medicamentos, combustíveis, transportando mercadorias para outros setores na economia que estavam funcionando ou estão funcionando normalmente, atender manutenção de ambulâncias, enfim, toda a frota circulante que está no Brasil. Tivemos também uma dificuldade nos DETRANs, nós tivemos também fazer um esforço e o CONTRAN nos ajudou, criando um mecanismo mais simples de licenciamento, e mesmo assim não foi possível melhorar os números da segunda quinzena, que eu vou mostrar depois com mais detalhes. Então nós tivemos dois momentos no mês de março. A primeira quinzena muito boa, rodando normal, dentro do que a gente imaginava que seria possível vender e emplacar no mês de março, e uma segunda quinzena de março muito impactada pelo efeito da crise. Obviamente, quando você olha no acumulado, já afetou o acumulado do ano, estava crescendo e agora já temos uma queda de 8%, significando um emplacamento de somente 558.100 unidades. Olhando um pouco agora para caminhões, que está no meio do slide, vocês vão perceber que está mais ou menos equilibrado o mês de março versus o mês de fevereiro, 6.400 unidades.
Nós, no setor de caminhões, já estamos sentindo também o impacto da crise no setor, mas conseguimos ainda fazer alguns negócios, tem negócios acontecendo, mais faturamento direto, negociações diretas entre montador e clientes, mas também já estamos sentindo a consequência da crise no setor de transporte. Isso significa, março contra março do ano passado, uma queda de 15%. No acumulado, temos uma queda de 6%, totalizando 20.100 veículos emplacados, ou caminhões emplacados no total do ano de 2020. Máquinas agrícolas tem uma análise um pouco diferente. Depois o Alfredo Miguel pode explicar a vocês com mais detalhes, ele tem mais detalhes para passar para vocês. Nós tivemos um fevereiro muito baixo, que a gente já tinha comunicado, ou já tinha destacado no mês anterior, por conta de questões de financiamento, etc. E teve uma parte da recuperação no mês de março, representando 46%. Então, eu não gosto de olhar esse 46% de forma isolada. Em relação a março de 2019, um crescimento de 10%, e no acumulado, como vocês podem ver, eu posso dizer no mesmo nível de 2019, com crescimento de 2%. Bom, agora vamos para a exportação, no segundo slide. Do lado esquerdo, vocês veem, como sempre, o total de veículos exportados no mês de março. São 30.800 unidades, uma queda de 18% sobre fevereiro e 21% sobre março de 2019. Na exportação, a gente já tinha dificuldade, já tinha sinalizado para vocês. A nossa previsão, antes do impacto da crise do corona no Brasil e na América Latina, a gente já estava prevendo uma exportação bem difícil, de uma queda de 11%, e agora no acumulado nós já estamos com uma queda de 15%. No lado das máquinas agrícolas e rodoviárias, tivemos um crescimento de 19%, com 980 máquinas agrícolas e rodoviárias sendo exportadas, mais uma queda de 11%, ou quase 12%, contra março de 2019. No acumulado, também em linha com o que a gente já tinha falado anteriormente, uma queda de 12%, somente 2.300 máquinas foram exportadas. E em valor, retratando o impacto do volume, estamos com somente 1,9 bi de exportação, contra 2,4 bi do ano passado, que já estávamos enfrentando crise, uma queda de 21%. Bom, agora nós vamos falar de produção, o terceiro slide. Vou começar fazendo um comentário que vocês até já divulgaram, que algumas montadoras começaram a fazer as suas paradas já no mês de março. Então, parte dessa queda de 7% é por conta do início das paradas de produção em algumas montadoras aqui no Brasil. Eu já tinha sinalizado do risco, de paradas de produção por falta de componentes na cadeia, principalmente por conta do risco na logística das peças e componentes vindos da China, principalmente. Nesse caso aqui, não foi por falta de componente, já foi pelo impacto da crise do coronavírus no Brasil. Algumas montadoras já começaram a perceber o aumento do absenteísmo nas fábricas por conta da questão da contaminação, e apesar de todas as iniciativas visando cuidados na aglomeração de pessoas dentro das fábricas, escritórios, nós já começamos a fazer home office, e nas linhas de produção já começamos a tomar vários cuidados visando proteção dos trabalhadores. Tentamos também organizar transporte com todos os cuidados possíveis, os restaurantes também, muito cuidado, mas com o agravamento da crise, algumas montadoras já começaram a decidir pela parada, visando a proteção dos trabalhadores por conta do risco de contaminação. Além disso, a gente também tem um outro lado, que isso contribui, de certa forma, para não sobrecarregar o sistema de saúde público, que é um grande tema em discussão hoje no Brasil.
E também já aliado com os sindicatos também das diversas regiões, no sentido de proteger os seus trabalhadores. A consequência disso, a gente já começa a perceber no nível de produção do mês de março, como eu acabei de falar, uma queda de 7% contra fevereiro de 2020 e uma queda substancial de 21% quando comparado a março de 2019. O impacto no acumulado também é relevante, é uma queda de 16%, somente 586 mil unidades foram produzidas no Brasil. A situação vai ser mais impactante no mês de abril, como vocês sabem, praticamente todas as plantas, ou grande parte das plantas já estão comparadas acontecendo durante o mês de abril. Caminhões não foi diferente, a produção foi impactada com uma queda de 8%, e ligeiramente superior ao mês de março do ano passado. No acumulado, ainda tem um equilíbrio, né, de 24.700 versus 24.800 na total de produção no ano quando comparado com o ano anterior. Produção de máquinas agrícolas é uma situação diferente, tem ainda um crescimento de quase 15%, e no acumulado já mostra uma queda de 5,7%. Falando sobre estoque, o setor terminou o mês de março com 266.600 unidades no estoque, sendo 85.300 unidades nas fábricas e 181.300 nas concessionárias. Isso em termos de dias significa 48 dias, e nós acreditamos que isso é suficiente para atender a demanda de abril e maio, pelo menos, né? Em relação ao emprego, nós estamos considerando estável 125.700 pessoas empregadas nas empresas. Isso é praticamente o mesmo nível de fevereiro, que terminou com 126 mil empregados. O próximo slide você já conhece, é o slide sobre as projeções de 2020 que nós divulgamos em janeiro, na primeira coletiva desse ano. A mensagem que eu deixo aqui para vocês é que nós da Anfávia não pretendemos, no momento, fazer qualquer reavaliação das projeções, tanto em termos de licenciamento, exportações ou produção. A razão para essa decisão é que nós estamos no meio da crise, é uma crise muito profunda, afeta o consumidor final, afeta a produção, afeta investimentos, afeta o mercado financeiro, e a gente não tem condições de, com segurança, tentar fazer uma estimativa para o que vai acontecer nesse ano 2020. Nós temos a noção que o segundo trimestre de 2020 vai ser muito ruim para a economia como um todo, então nós vamos ter uma queda substancial no segundo trimestre. Esperamos que o terceiro trimestre a gente já comece a ver a retomada que poderia se confirmar, consolidar no quarto trimestre. Mas mesmo assim, nós não nos sentimos seguros ainda de fazer qualquer simulação sobre e tentar quantificar esses impactos na economia para o ano 2020. Nossas fábricas estão paradas, vocês já divulgaram, mas nós estamos já nos estruturando para a retomada. A data é muito difícil avaliar, depende um pouquinho do andamento da crise na saúde. Nossa preocupação, a preocupação de todos os executivos das montadoras é na questão saúde dos trabalhadores. Então, a questão retomada depende um pouco também do andamento da crise da saúde. Nesse slide sobre licenciamento, nós estamos fazendo uma análise mais detalhada de como foi o mês de março. Como vocês podem observar, aqui nós temos o licenciamento diário, do dia 2 até dia 31. E como vocês podem observar, na primeira semana nós tínhamos um emplacamento 10 mil, quase 12 mil. Na segunda semana também, no mesmo ritmo, 9 mil, 10 mil. E até dia 18, vamos fazer um corte no dia 18. Portanto, até o 18 a gente tinha um ritmo bom, conforme a gente esperava. Se você fizer um corte até o dia 18, do dia 1º de janeiro até dia 18 de março,
no acumulado, e comparar com o mesmo período do ano passado, nós concluímos que a gente tinha um crescimento de 9%, que é o número que a gente esperava, com o qual a gente estava trabalhando para o ano de 2020. Já a partir do dia 19, vocês observam a queda, e depois uma queda muito forte, né? Tendo emplacamentos de 1.000 e poucos veículos no Brasil inteiro. Então, quando você inclui todo esse período, né, janeiro até 31 de março, compara com o período do ano passado, você já vê uma queda, um acumulado de 8%, 8,1%. Muito impactado pela segunda quinzena do mês de março, como a gente já tinha comentado anteriormente. No outro slide, são os mesmos dados mostrados de uma outra forma. A gente mostrou semana a semana e a média de emplacamento nessa semana. Então, nós tínhamos na primeira semana de março 10.700 veículos na média, depois a média foi para 11, já na terceira semana já começou a cair a média e ela caiu, despencou para 1,2, 1,4 mil unidades emplacadas dia. Então, quando você compara a última semana contra a primeira semana, nós temos aqui uma queda de 86,5% no emplacamento diário, na média diária. Isso confirma, né, a preocupação em relação ao atual momento que nós estamos passando. O que nós fizemos no slide seguinte foi tentar entender e comparar com o que aconteceu nos outros países que passaram pela crise da saúde um pouco antes do Brasil. Então, na China, o grande impacto foi fevereiro de 2019 contra fevereiro de 2020, uma queda de 80%. Itália e França e Espanha, esse impacto aconteceu no mês de março. Então, o que nós estamos vendo, que nós estamos enfrentamos nos últimos dias de março e provavelmente vamos enfrentar em abril, está da mesma dimensão que outros países passaram recentemente. Agora estamos mostrando para vocês a foto da situação das nossas fábricas aqui no Brasil. Vocês já divulgaram, a gente só resumiu isso, é a foto do final de março, mostrando que nós temos 63 fábricas paradas, que está afetando cerca de 123 mil colaboradores de forma direta ou de forma indireta, em 10 estados, em 40 cidades. O impacto é em todo o setor, na produção de carros comerciais leves, veículos pesados, máquinas agrícolas, de construção e rodoviárias. E isso é uma foto no final, início de abril. Isso é dinâmico. Cada empresa está reavaliando e vendo isso diariamente. E se mudar, se a gente tiver uma mudança importante, as empresas vão divulgar e a gente vai consolidar e passar para vocês assim que for possível. Agora, falando um pouquinho de projeções do PIB do Brasil, nós compilamos aqui o que os especialistas, economistas, pessoal do mercado financeiro estão falando sobre o que pode acontecer no PIB para o ano 2020, o PIB no Brasil. Do lado esquerdo do gráfico mostra como estavam as projeções para o ano de 2020, feitas desde janeiro de 2019 até fevereiro de 2020. Vocês observam que as projeções indicavam, na média, um crescimento do PIB de 2,5%. Já com a crise chegando no mês de março, essas previsões despencaram, já estamos falando em recessão, em 2,5%, mas se vocês olharem para o lado direito do slide, vocês já vão ver várias previsões de diversas fontes, indicando que a crise pode ser ainda mais forte, 3, 4, até 4,4%, tem alguém até falando em 5% da queda do PIB. Mas isso mostra e confirma que isso é muito dinâmico, de acordo com o andamento da crise, esses números podem mudar e isso confirma a nossa decisão, né? Explica a nossa decisão de esperar mais um pouco para poder fazer a reavaliação do impacto na economia e, consequentemente, tentar dimensionar o impacto no setor automotivo. O próximo slide, nós procuramos compilar o que os governos nos diversos países estão tentando fazer para enfrentar a crise e para tentar
socorrer a economia diante desse desafio que todo mundo está passando. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na análise, porque alguns países passaram ou começaram a crise um pouco antes do Brasil e, portanto, a gente não pode ficar comparando números diretamente. É só para fazer uma leitura de como alguns países que já estavam na crise antes do Brasil, o quanto que eles estão fazendo, tentando socorrer a economia e os diversos setores, separando despesas, desonerações, que é a primeira coluna, o quanto que eles estão tentando injetar crédito na economia e o total em percentual do PIB. Né? O Brasil começou já a fazer isso, o Ministério da Economia tem tomado decisões importantes visando socorrer a economia, procurando, no primeiro momento, priorizar a população desassistida. Vocês estão acompanhando todas as medidas do governo, recentemente medida provisória relativa à flexibilização da gestão da mão de obra, usando flexibilidades para a gestão da mão de obra, e também várias iniciativas no crédito, por enquanto focadas ainda na pequena e média empresa, o que nós entendemos, e nós já estamos discutindo com o governo no sentido de procurar encontrar mecanismos para socorrer a cadeia. Quando eu falo a cadeia, nós estamos trabalhando junto, pensando nas montadoras, nos fornecedores e na rede de concessionários. O que importa para nós é a cadeia saudável como um todo. Então, é só para dar uma indicação que o Brasil começou e talvez vai ter que acelerar muito para poder socorrer a economia e a gente evitar um colapso muito grande no setor econômico. O último slide, a gente tentou compilar aqui as principais ações que as montadoras estão adotando no Brasil no sentido de ajudar no combate ao Covid-19. Vocês já divulgaram algumas dessas ações e nós aqui só compilamos as diversas áreas que as montadoras estão tentando atuar, desde manutenção de respiradores, parceria com universidades, o Senai, desenvolvimento de protótipos de respiradores com os governos também, com as universidades, fabricação de peças, usando impressoras 3D, doação, empréstimos de veículos, ações sociais, né, para ajudar o pessoal carente nas diversas regiões onde nós atuamos, enfim, doação de alimentos para famílias com situação vulnerável, doação também de kits de alimentação para ajudar os caminhoneiros nas estradas, é uma ação bem interessante. Enfim, nós temos aqui várias ações. Eu queria também destacar e informar para os senhores que nós temos também um apoio da consultoria Century, que está ajudando o secretário Carlos da Costa do Ministério da Economia, e isso é uma importante ferramenta, porque a Century, as empresas estão entrando em contrato com a Century justamente para tentar facilitar a ação e também a coordenação junto ao poder público. Diversas dessas ações aqui, nós temos que ter interação, autorizações, homologações, enfim, vários temas que a gente precisa discutir, e centralizando na Century, a Century está fazendo essa coordenação entre o poder público e nós da iniciativa privada, e está funcionando muito bem. A Century tem muita experiência também, está ajudando a eliminar gargalos na cadeia de produção desses respiradores, coordenando, tentando procurar fornecedores no Brasil ou até fora do Brasil, para que a gente possa realmente contribuir de forma importante, significativa, para ajudar o setor da saúde no Brasil. É só mais uma informação para vocês terem ideia do que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Bom, agora eu queria agradecer a atenção de vocês que ficaram acompanhando nosso vídeo aqui. Espero que possamos voltar ao nosso contato pessoal o mais rápido possível, né? Espero ver o auditório da Anfávia lotado, cheio de jornalistas, acompanhando o nosso setor, tirando dúvidas, esclarecimentos sobre o desempenho do setor. E agora, cuidem-se, né, durante todo esse período, muita resiliência, muita saúde para todos vocês. Um grande abraço em nome de todo o time da Anfávia.